um grande prazer estar com vocês em mais um Anete Responde. E a pergunta de hoje eu gostei muito e eu já dei muitas risadas aqui no estúdio quando estava lendo a pergunta. Eu vou explicar por quê. A pergunta é: Anete, acha importante a leitura de livros de ficção? Quais benefícios esse tipo de literatura traz? Bom, quando você fala ficção, algumas pessoas automaticamente falam ficção científica. Não, ficção significa alguma coisa que não seja, vamos lá, uma biografia, alguma coisa real. É fruto da imaginação. A ficção científica é um livro de ficção, porém, ele é fundamentado em ciência. Então, ele tem que seguir algumas regras, tem algumas limitações. Não pode ser o que você quiser imaginar seja real. Então, um exemplo de um livro de ficção, um romance, por exemplo, é um livro de ficção. Tem ficção histórica, ficção científica, ficção de vários tipos. Bom, qual a importância desses livros? Então, eu vou contar porque eu estava rindo, né? Quando eu li a pergunta, eu lembrei que eu queria que meus filhos lessem. Por que livros de ficção fazem bem? Não é um livro de ficção, é ler. Ler qualquer coisa. Ler faz bem. Ler faz diferença. Muita diferença. Vou falar uma coisa que eu comento em algumas palestras, tá? Eu já até comentei, mas eu vou falar agora. Tá? Por exemplo, você ouve a seguinte frase: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Você já ouviu isso? Isso é verdade? É, dependendo do contexto. Como assim dependendo do contexto? Se o seu objetivo é vender alguma coisa, então, um comercial, vender, fazer a pessoa comprar ou seguir determinado direcionamento, sim, uma imagem é melhor. Por quê? Porque se ela está vendo a imagem, ela não vai perder tanto tempo pensando, a decisão dela será mais imediata e você vai obter os seus resultados. Então, sim, nesse caso, por exemplo, comercial, televisão, você quer vender, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Porém, se o seu objetivo é o aprendizado, não. Não, uma imagem não vale mais do que 1000 palavras. Na verdade, é exatamente o contrário. E como é que você pode afirmar algo assim? É simples. Agora eu vou pedir ajuda aqui, pessoal da edição, né? Aqui, desse lado, vocês estão vendo uma bola. É a imagem da bola. Você olhou e automaticamente você já sabe o que é. Basta ver. Você não tem nenhum trabalho. Na verdade, para decodificar essa imagem e o que ela significa, foram milésimos de segundo. Você usou 3 áreas cerebrais. Área visual primária, área visual secundária e interpretação. Simples assim. Muito, muito rápido. Bom, desse lado aqui, você tem a palavra bola. Teoricamente, são a mesma coisa. Porém, decodificar isso é totalmente diferente de decodificar isso. Aqui, você usou 3 áreas cerebrais. Aqui, você usou 27 áreas cerebrais. Bom, levou bem mais tempo para decodificar. Se o seu objetivo era fazer uma venda, demorou. Então, não é tão interessante. Você quer algo rápido, quer que a pessoa não pense muito, ainda mais se você quer vender alguma coisa que ela não quer comprar. Ou você quer forçar uma decisão. Mas, se o seu objetivo é aprender, qual a probabilidade dessa mensagem permanecer no seu cérebro? Essa, 3 áreas cerebrais, essa, 27 áreas cerebrais. Como assim 27? Que quando você vai decodificar a palavra bola, primeiro você vê essa letra B. Na verdade, você não vê uma letra B, você vê um pauzinho com 2 barriguinhas, que é uma imagem. Então, a área visual primária, secundária, interpretação. Só que essa imagem está associada a um som. Na verdade, ela representa um fonema. É o B. Só que quando você tem essa outra imagem, essa rodinha, que é o O, que é outro som, mas quando elas estão juntas, você está notando quantas vezes você está caminhando em quantas partes do cérebro para decodificar esse símbolo e chegar à conclusão que essa imagem te deu um milésimo de segundo?
Pois é, quando você lê o livro, há uma probabilidade muito maior de você guardar a informação do que vendo o filme. Então, se o seu objetivo é aprender, ler o livro tem muito mais resultado prático do que ver o filme. Mesmo que você tenha detalhes interessantes no filme, torne tudo isso. Mas o exercício da leitura é uma das coisas que não vem geneticamente. Por exemplo, a visão, a audição, escutar é uma coisa que se desenvolveu e está presente há muito tempo no nosso desenvolvimento genético. Mas a leitura é uma coisa recente, muito recente. Então, para que você leia bem, você precisa treinar. Então, exercitar. Então, quanto mais você exercita, mais você desenvolve os músculos. Vou fazer essa analogia, músculo mesmo. Tanto que você começa a ler bastante. Tá? Se você ficar parado um bom tempo, é como tocar piano. Você vai sentir um afrouxamento e vai ter que se condicionar novamente. Então, quanto mais você lê, mais você exercita esses músculos, mais você envolve várias partes do cérebro, ativa a circulação, etc. Mas ler não é só decodificar. Então, quando a criança está aprendendo a decodificar, ela está desenvolvendo muitas áreas cerebrais e interconectando, criando uma rede bem extensa. Então, aprender a ler e escrever desenvolve bastante o cérebro e cria muitas redes. Bom, você aprendeu a ler. O que significa ler um livro? Exercitar sua imaginação. Então, o autor vai descrever um cenário. Você vai ler, decodificar as palavras e imaginar o cenário, imaginar a cena. Então, quanto mais você exercitar, você está exercitando o que exatamente? Ver sem usar os olhos. Como assim? Quando a gente olha, então eu estou olhando, estou vendo uma planta. Você está usando os seus olhos para criar uma imagem, tá? Quando você está lendo, você está usando símbolos para criar uma imagem. É uma outra maneira de ver. Quando você exercita isso, você exercita também a sua criatividade. Então, vamos imaginar um cenário. Aí você imagina um cenário. Então, você quer inventar uma solução para um problema, fecha os olhos e imagina. Pois é, quem lê tem maior potencial de fazer isso, porque exercita criar cenários alternativos, desenvolver possibilidades. Muitas vezes eu li um livro e o filme não era muito o que eu imaginei. Alguns eram perfeitos. Nossa, foi exatamente o que eu imaginei. Um dos filmes que eu li, por exemplo, Drácula, de Bram Stoker, quando o filme saiu, eu disse, nossa, ele conseguiu pegar a minha imaginação. Aí disse, não, ele pegou, eu tô sim, mas quando eu li, eu imaginei o castelo, imaginei a cena e ele construiu, me permitiu ver algo que eu tinha visto somente na minha mente. Então, é um exercício mental. Então, livros de ficção aumentam a sua capacidade de interconectar áreas distintas do cérebro. E o nome disso é criatividade. Você está exercitando. Ah, como se tornar mais criativo? Leia muito, muito. Livros de ficção? Tá? Ah, mas as biografias, sim, as biografias ajudam, por exemplo, ler a biografia de alguém, ler material técnico, lhe dá informação. Isso é importante? Sim, isso é muito importante. Quanto mais informação, melhor você tem um panorama da realidade que está vivendo. Se é um negócio, se é a sua área de atuação, então estudar material técnico é muito importante. Porém, exercitar a imaginação lhe dá dimensões muito maiores. Como assim? A ideia é o seguinte, quando você lê um livro técnico, por exemplo, eu vou ler um livro da minha área sobre neurocirurgia. É um livro técnico. A maneira com que eu me posiciono com um livro técnico é uma. Então, eu vou estudar é muito importante para mim reter essas informações, isso está ligado à minha área de atuação, eu tenho alguma experiência prática, então eu vou criar toda uma estrutura mental para ler esse livro. Se eu pegar um livro de ficção científica, a minha postura mental é totalmente diferente e as áreas cerebrais envolvidas também. Então, é um livro de aventuras, tem uma série de situações,
o meu emocional vai estar envolvido, a minha empatia vai estar envolvida. Eu vou usar áreas cerebrais distintas, totalmente diferentes. Então, eu estou exercitando outras áreas do cérebro. Então, ler livros de estudo é muito importante. Quanto mais você estuda, mais você sabe na sua área, isso é essencial. Mas os livros de ficção ajudam você a desenvolver uma coisa que se tornou muito importante: criatividade. Porque a criatividade vai ajudar você a sair dos problemas. Então, ler romance ajuda isso? Sim. Mas livros diferentes, não se atenha apenas em um, livros distintos. Abra sua mente, leia muito, leia bastante. Eu leio muito mais do que assisto televisão, tá? Então, recentemente veio uma série, eu comecei a ler, mas assisti, era interessante, mas me lembrou os livros eram muito melhores, reli todos os livros. Então, o meu divertimento normalmente é ler. Por exemplo, ontem meu marido queria assistir uma série na internet, não era Netflix, era uma série aí que ele gostou e eu queria assistir, nós estávamos assistindo juntos, mas eu estava lendo um livro muito interessante. Era o quê? Era algum assunto importante? Não, pura ficção. Mas o autor era muito bom, os diálogos eram bem construídos, era interessante e eu não queria parar o livro, então eu não vi a série. Vou ver um outro dia. Então, para mim, ler é muito mais interessante. E por que eu estava rindo? Você quer que seus filhos leiam, né? A escola, aparentemente, ela faz de tudo para que ele não goste de ler, né? São livros que não são agradáveis, não são interessantes, nem para criança. E eu descobri que uma das coisas que adolescente adora são emoções fortes. Então, lembro do Drácula de Bram Stoker? Então, ler o Drácula. É um livro enorme. Então, quando eu dei para o meu filho ler, ele olhou aquilo e me disse, isso é enorme, começa a ler. Ele começou a ler, depois de um tempo, a atmosfera gótica, morte, o imaginário fica preso. E ele, sem perceber, ele começa a ficar curioso com o que vai acontecer e vai lendo. E depois de um tempo, sem perceber, ele se habituou. Então, livros que interessem, que tenham empatia com o que você gosta, que seja da sua área, ajuda você a desenvolver o gosto pela leitura. Então, é a porta de entrada. Então, a ficção é a porta de entrada para o exercício da leitura. Depois de ler vários desses livros grandes, então, um livro que eu gostei muito, quando eu descobri o Stephen King, e dei para os meus filhos lerem. Por quê? Guerra Estranha, a história de uma menina psicótica, paranormal, fantasma. E a risada que eu dei é porque um dia eu dei para o meu filho um livro do Stephen King que tinha acabado de sair, Celular. Eu nem tinha lido ainda, né? Mas era Stephen King, eu dei para ele. E ele achou que era um livro sobre crimes cibernéticos, uma coisa assim. Stephen King escreve sobre terror. E ele começou a ler o livro pensando que era sobre isso. E lá pelas tantas, acontece o ataque zumbi. Ele achou, nossa, eu estou delirando. Que isso? Eu estou com problema? Não estou entendendo o que está aqui. Ele esperava um acontecimento, algo tão inesperado, e disse, não, tem uma coisa errada comigo. E parou de ler. Porque ele achou, não, tem alguma coisa estranha comigo. E ele não conversou diretamente, passou um tempo e comentou com a namorada dele depois e virou uma piada nossa particular, que eu dei o livro para ler e eu tinha conversado com ele sobre sequestro, importâncias, estranhos, negócio de golpes e tal. Eu tinha conversado com ele e quando eu dei o livro, ele achou que era sobre isso, sobre crimes cibernéticos, invasão de privacidade, e não, era um livro de terror, tá? E eu perguntei, você não ficou curioso? Ataque zumbi, o que tem a ver? Não, eu fiquei muito nervoso se eu estava com problemas mentais. Essa piada que a gente viu. Por quê? Porque eu usei livros de ficção como porta de entrada e funcionou. Meu filho começou a ler livros tão grandes que aí quando você dá um livro técnico pequenininho, nossa, mesmo que não seja interessante, é fácil. Perceberam? Então, a ficção dentro da... Olha só, como eu falei, é um vasto campo. Você pode gostar de romance, estilo de romance, não importa. É uma porta de entrada para que você exercite a leitura. Então, você não gosta de ler, você não tem esse hábito. Então, uma área que você goste muito. Terror, policial, romance, paranormal. Pega uma coisa que te interessa, que você acha excitante, que você acha interessante, pega um livro desse e comece a exercitar. Você vai notar que é muito mais fácil, porque ele evoca emoções, ele evoca empatia, ele evoca uma série de coisas que você sente, é uma aventura, e você exercita a sua imaginação.
depois de ver lá vários livros como esse, você vai notar que ler livros de estudo ficam muito mais fáceis, muito mais eficientes. Eu leio tudo, desde história em quadrinhos até livro de romance, sempre em grande quantidade, qualquer coisa. Eu não consigo ficar sem ler. Tanto que é uma segunda natureza para mim. Então, para mim, é muito mais fácil entender o livro do que o filme. Eu sei que parece estranho, mas é assim que funciona para mim. E espero que você tenha entendido e ache útil como ler qualquer coisa ajuda você a desenvolver a sua mente e seu cérebro. E principalmente as crianças e os adolescentes. Então, se você não consegue fazer seu filho ler alguma coisa, experimenta o Drácula de Bram Stoker, ou o Celular, ou um livro de Stephen King, Guerra Estranha, etc. Mas são livros meio violentos. Você já notou quais são os filmes que os adolescentes gostam de ver? Você não acha que é muita fantasia que está criando essa coisa da água com açúcar, da pasteurização das histórias? Tem um vídeo meu, que eu vou deixar aí no link na descrição, chamado A Psicanálise dos Contos de Fadas. Dá uma olhada para você ver como a pasteurização dos contos de fada tirou a função dele, que era catarse para algumas crianças, ajudá-las a lidar com determinados sentimentos que existem, que são reais, e que os contos de fada, aparentemente assustadores e terríveis, ajudavam a criança a lidar com muitas valências que eram difíceis para que a sua psique administrasse. E aí, quando você faz aquele conto, como a gente fala, politicamente correto, ele perde a função de lidar com sentimentos fortes e violentos que as crianças também têm. E que você não percebe porque ela não tem palavras para dizer. Então, adolescentes gostam de emoções fortes, então se você der um livro que tem a ver com o que eles gostam, ele vai ler o livro. É interessante. Então, se você der uma introdução, então era muito comum, eu dava um livro para eles lerem, olha, isso aí tem morte, assassinato, isso, aquilo. Isso é mesmo, e é assim, e está baseado em fatos reais. Aí eles ficavam curiosos, liam. E isso estimulava, e meu filho, quando tinha que ler livros técnicos, eram finos. Depois de ler Stephen King, 400 páginas, 500 páginas, era mole. Então, espero ter ajudado você. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.